A simplicidade de Cristo e a essência do seu Evangelho. Temo que, assim como pensamentos foram um dia corrompidos, também os vossos se desviem da simplicidade e pureza que pertencem a Jesus Cristo. Baseado em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Ao refletirmos sobre essas palavras do apóstolo Paulo, somos chamados a examinar o estado dos nossos corações e mentes. Em um mundo tão cheio de distrações, complicações e tentativas de nos afastar da verdadeira essência do Evangelho, o convite de Cristo é claro e direto: voltar à simplicidade. A simplicidade de Cristo não se refere à ausência de profundidade, mas à pureza e clareza de sua mensagem. Ele, que nasceu de maneira simples, em um humilde estábulo, pregava o reino de Deus de forma acessível a todos, ricos e pobres, sábios e ignorantes, justos e pecadores. A simplicidade de Cristo e do seu Evangelho não é sobre uma vida sem desafios, mas sobre um amor que acolhe, um perdão que restaura e uma graça que transforma. Hoje convido você a mergulhar neste convite de Cristo para uma vida simples, mas profundamente transformada pela sua presença. Que possamos retornar à pureza do seu Evangelho sem as camadas de complicação que muitas vezes impomos sobre ele. Pois, como nos ensina a palavra, a simplicidade de Cristo é o caminho para a verdadeira liberdade e paz em Deus. Para começar, Jesus Cristo foi duramente criticado pelos doutores da lei, escribas, fariseus e saduceus, as castas religiosas de Israel. Em resposta a tudo isso, Jesus, com autoridade espiritual e divina, declarou diante daqueles que o criticavam: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Essa é a essência do Evangelho. Não o afastamento dos que sofrem, mas o seu acolhimento cheio de amor e compaixão. Não são os sacrifícios que trocam o coração de Deus, mas o amor que acolhe o pródigo, cura o ferido e abraça o perdido. O verdadeiro Filho de Deus, assim, não é reconhecido pelos ritos que pratica e sacrifícios que oferece, mas pelo amor que espalha, um amor que acolhe, perdoa e reconduz os filhos pródigos perdidos pelo mundo à casa do Pai. Nós cristãos que buscamos ser semelhantes a Cristo, somos chamados a manter o coração na simplicidade do Evangelho. O Evangelho que anuncia o amor de Deus, a misericórdia, a justiça, a benignidade e a longanimidade de um Pai que ternamente se compadece de seus filhos. Um retrato vívido deste amor incondicional é encontrado na parábola do filho pródigo, que está registrada em Lucas, capítulo 15, os versos 11 a 32. Nessa história vemos a rebeldia do filho, sua ruína e humilhação, o arrependimento sincero e, sobretudo, o seu levantamento pelo abraço afetuoso e restaurador do pai. O pai, longe de rejeitar o filho perdido, correu ao seu encontro, o abraçou e beijou e restaurou a sua dignidade. E no final, reafirmou o seu amor ao declarar: era preciso nos alegrarmos e regozijarmos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Assim também é o coração de Deus para conosco. Ele nos acolhe, nos perdoa e celebra com grande regozijo o nosso retorno à sua casa. Esse amor não é expresso com pompas e aparências, mas na simplicidade e na humildade. O próprio Cristo, Filho de Deus, não nasceu num palácio, como já dissemos, como julgaram inicialmente os magos do Oriente, que, guiados por uma estrela, foram até Jerusalém procurá-lo entre os reis terrenos. Contudo, conforme as Escrituras relatam, o Salvador nasceu em um humilde estábulo e foi deitado em uma manjedoura. Essa simplicidade, desde o nascimento, já anunciava que o reino de Deus não se identifica e se edifica
pela ostentação humana, mas pela graça e pela verdade. O ministério de Cristo foi um reflexo da própria essência de Deus: amor, compaixão e graça. Ele viveu com simplicidade, sem buscar riquezas ou privilégios, dedicando-se inteiramente a cuidar dos necessitados, ensinar sobre o reino de Deus e demonstrar misericórdia. Seus milagres, palavras e ações mostraram que a graça divina era acessível a todos, sem distinções. Jesus revelou aos seus discípulos que ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. E isso nos ensina sobre humildade e entrega. Assim, se como cristãos dizemos que estamos nele, devemos provar isto andando assim como ele andou. É o que diz a palavra de Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Cristo pregava nos montes, às margens do mar da Galileia, sentado nos barcos, nas casas. Nesta simplicidade de vida, sua mensagem era viva, acessível e transformadora. Para concluir, o verdadeiro evangelho que devemos vivenciar e compartilhar é aquele cuja mensagem, destinada a toda a humanidade, esteja de acordo com a obra de Deus revelada em Jesus Cristo e que contemple a salvação pela graça como dom de Deus e não por obras ou méritos. O arrependimento e a obra redentora de Cristo. A fé como resposta ao amoroso chamado de Deus em Cristo. A experiência e o compartilhamento da graça e do amor de Deus que nos alcançou e nos impulsionam a amar o próximo como a nós mesmos. Cristo não veio para criar barreiras, nem para instituir uma religião de angústia, de dominação ou de comércio da fé. Ele veio para propor uma vida nova, uma caminhada diária na presença do Pai. E que essa seja a nossa oração. Senhor, leva-nos de volta à simplicidade do Teu Filho, ao Evangelho puro que transforma corações, acolhe os cansados e salva os perdidos. Que sejamos reflexo do Teu amor, hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E que Deus nos abençoe.